Estamos a 15 de março do ano 44 a.C. No centro de Roma, um dos homens mais poderosos de sempre está prestes a ser assassinado. Mas isto não é só a história de um crime, é a história de como um plano para salvar a República, acabou por fazer exatamente o contrário, criar um império. Parece um contrassenso, não é? Como é que o assassinato de um homem supostamente feito em nome da liberdade resulta no oposto? É precisamente esta a grande questão, a grande ironia que vamos desvendar hoje. Bem, para percebermos o ataque, temos primeiro que perceber quem era esta figura central, Júlio César. Um homem que, literalmente, dividia Roma. Era amado por uns e profundamente temido por outros. Por um lado, para o povo, César era um herói. Ele pôs fim a anos e anos de guerra civil, trouxe a estabilidade, modernizou o calendário que usamos até hoje e ainda deu terras aos seus soldados. Era, sem dúvida, super popular. Mas, para a elite do Senado, a história era outra. Ele era uma ameaça. Ao ser nomeado ditador vitalício, ele concentrou um poder nunca antes visto. E o grande medo era que ele desse o passo seguinte, que se declarasse rei. Uma ideia que a tradição romana simplesmente não suportava. E o que é que estava em risco? A República Romana. Pensem bem, era um sistema com quase 500 anos. A ideia base era que o poder tinha de ser partilhado, dividido por representantes eleitos. Nunca, mas nunca, podia estar todo nas mãos de um só homem. Era este o ideal que os conspiradores juravam querer proteger. Com César a acumular cada vez mais poder, um grupo de senadores chegou a uma conclusão secreta e drástica. A única forma de parar aquele homem era eliminá-lo fisicamente. Eram à volta de 60 senadores e chamavam-se a si mesmos os Libertadores. A missão deles? Matar o tirano, salvar a República. Os líderes eram Cássio e, agora vem a parte mais dramática, Bruto, um homem que César considerava quase como um filho. O plano deles era atacar em pleno Senado, para que o ato parecesse uma execução pública em nome do Estado e não um assassinato à traição. E a data que escolheram ia ficar marcada para sempre na história: os Idos de Março. No calendário da altura, Idos queria apenas dizer o dia 15 do mês. Para César, ia ser o seu último dia de vida. O mais incrível nisto tudo é que nas horas antes do ataque, os sinais de perigo estavam por todo o lado. Avisos, presságios, era como se o destino estivesse a gritar com ele. Mas César ignorou tudo e todos. O aviso mais famoso veio de um vidente, um homem chamado Spurina. Ele disse-lhe na cara: cuidado com os Idos de Março. A história conta que, nessa manhã, a caminho do Senado, César até se cruzou com ele e disse, a brincar: olha, os Idos de Março já chegaram. A resposta de Spurina foi arrepiante. Sim, chegaram, mas ainda não acabaram. Mas os avisos não vinham só de videntes. Na noite anterior, a sua própria mulher, Calpurnia, acordou em pânico. Tinha tido um pesadelo horrível em que o via nos seus braços assassinado. De manhã, ela suplicou-lhe para não sair de casa. E por momentos pareceu que ele ia mesmo ouvi-la. César concordou em não ir ao Senado, mas o plano dos conspiradores não podia falhar. Um deles foi à casa de César e convenceu, dizendo que não aparecer ia ser visto como um insulto, um ato de arrogância. César, sempre preocupado com a sua imagem, mudou de ideias e saiu de casa a caminho da morte. A sessão do Senado nesse dia nem sequer aconteceu no sítio do costume. Foi numa sala junto ao grande teatro de Pompeu. E foi ali que a emboscada final foi montada. O ataque foi rápido, coordenado. Um dos senadores puxou-lhe a toga, que era o sinal combinado. O primeiro golpe, perto do pescoço, foi de casca. César ainda tentou defender-se, mas de repente estava cercado, dezenas de homens com punhais. O momento decisivo, o ponto de viragem, foi quando ele viu o seu amigo Bruto no meio dos assassinos. Diz-se que foi nesse instante que ele deixou de lutar, simplesmente cobriu o rosto com a toga e aceitou o seu fim. No total, o corpo tinha 23 facadas, um número que mostra bem a fúria do ataque. A ironia disto tudo é que, segundo os médicos da altura, apenas um desses 23 golpes foi, de facto, fatal. E como se a história precisasse de mais uma camada de ironia, o corpo de César tombou precisamente aos pés da estátua do seu maior inimigo, Pompeu. O homem que ele tinha vencido numa guerra civil para se tornar dono de Roma, via agora o seu rival morrer no seu próprio teatro. Com César morto, os conspiradores achavam que o povo os ia celebrar nas ruas como heróis. Estavam redondamente enganados. O tiro saiu-lhes pela culatra. Eles saíram a correr para as ruas, com as armas ainda sujas de sangue, a gritar: liberdade, Roma está livre. Mas, em vez de aplausos, encontraram silêncio, medo.
As pessoas fecharam-se em casa. Em vez de celebrarem, temiam o caos que aí vinha. O momento-chave foi o discurso de Marco Antônio, o braço direito de César, no funeral. Foi uma jogada de mestre. Primeiro, ele mostrou a toga de César, toda ensanguentada e rasgada, e apontou um a um os buracos dos punhais. E depois, o golpe de gênio. Leu o testamento de César em voz alta. Foi aí que o povo descobriu que o tirano lhes tinha deixado dinheiro e que os seus jardins privados iam passar a ser parques públicos para toda a gente. A reação foi imediata e violenta. A tristeza transformou-se em fúria. A multidão improvisou ali mesmo uma pira funerária em pleno fórum romano e cremou o corpo do seu herói. A seguir, com tochas nas mãos, começaram a caçar os assassinos pela cidade, forçando-os a fugir para salvar a pele. E é aqui que chegamos à grande e trágica ironia desta história toda. O ato que foi pensado para salvar a República foi o que a matou de uma vez por todas. A morte de César não trouxe paz nenhuma. Pelo contrário, atirou Roma para mais uma guerra civil terrível. Nessa guerra, o herdeiro de César, o seu sobrinho Neto Otaviano, juntamente com Marco Antônio, perseguiu e derrotou todos os conspiradores. E no final de tudo, foi o Otaviano quem ficou com todo o poder. Em 27 a.C., a República foi declarada morta e ele tornou-se Augusto, o primeiríssimo imperador de Roma. Ao tentarem apagar o homem, os conspiradores acabaram por tornar o seu nome eterno. César deixou de ser o nome de uma pessoa para se tornar um título, o símbolo do poder absoluto. Um título usado pelos imperadores que governaram Roma durante centenas de anos. O que nos deixa com esta pergunta final para pensar. Os libertadores agiram para impedir que Roma tivesse um rei, mas ao fazerem isso, abriram a porta a algo muito mais poderoso, uma dinastia de imperadores. Então, no fim de contas, eles foram os salvadores da República ou foram os seus carrascos? A resposta, como quase sempre na história, é tudo menos simples.